Gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Eu queria te lembrar ou te apresentar uma mulher. Essa mulher, aqui no subtítulo diz que ela era paralítica. No texto vai dizer que ela era encurvada. Porém, é uma mulher encurvada, né, como se fosse uma paralítica. Por muitas vezes ela vai precisar de ajuda. Semana passada eu dei essa palavra para as crianças e claro que de uma forma lúdica, né, de uma forma que eles entendessem. E quando eu tenho que ensinar essa palavra para eles, eu tenho que imaginar como que aquela situação aconteceu. Então, vamos ler o texto para a gente poder sentar, descansar e a gente imaginar como essa história aconteceu. Aleluia. Todos acharam? Amém. E diz assim no versículo 10: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há quem é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Pode se sentar? Continuando, quando eu tenho que apresentar uma historinha para as crianças, eu não posso só ler o texto aqui, né? Porque é muito rápido, né? Eles não imaginam como aconteceu. Eu tenho que ir lá ensinar, eu tive que ir lá baixar, mostrar como a mulher andava encurvada. E eles fazem assim umas perguntas que eu não estava preparada para responder. Pode ser de plástico, porque eu posso tremer, pode cair tudo aqui. Tem que me preparar. Então, eu tenho que ilustrar, né? E eu confesso que quando eu me preparo para contar a história para as crianças, quem mais aprende sou eu. Aleluia. Porque antes eu lia e não entendia e interpretava de uma outra forma, porque eu queria ler ao meu modo, né? Queria ler vários capítulos de uma vez só. E já li vários livros assim em sequência, em um curto período de tempo, em que eu não aprendi nada. Mas quando eu paro ali naquele texto e começo a imaginar como aquela cena aconteceu, porque a palavra de Deus ela é viva. Aleluia. Não é só um livro, né? E eu vejo aquilo tomando vida, a gente consegue entender certas coisas. E eu quero que vocês imaginem como que era o dia a dia dessa mulher. O texto diz aqui que ela não nasceu encurvada, ela se tornou encurvada. 18 anos, quase 2 décadas. E eu imagino que ela sentia muitas dores, né? Além de sentir dor, devia ser difícil para ela realizar as atividades básicas do dia a dia dela. Aquela mulher, ela acordava, ela não conseguia olhar para o céu,
ela não conseguia ver o sol, ela não conseguia se olhar no espelho. A autoestima dela também estava abalada, porque ela não via beleza em si mesma, ela não via sorrisos no rosto de ninguém. E a última imagem que ela tinha das pessoas, né, ia se apegando. E, por exemplo, se ela tivesse visto alguém, aquela última imagem que ela viu naquele dia, ela visto alguém muito furioso, porque nós temos os nossos dias maus, né? Nós não somos perfeitos. Era aquela imagem que ia ficar na cabeça dela. E quando estamos curvados, nós somos assim. Nós não conseguimos enxergar beleza. Não curvados, não curvados fisicamente, mas com o tempo nós vamos nos curvando com o peso das coisas que acontecem no nosso dia a dia, com a tristeza, com a mágoa, com algo que possa ter acontecido, com palavras duras, com ações de alguém que também estava no seu dia ruim, né? E aquilo ali vai nos pesando e vamos nos encurvando, não fisicamente, mas no nosso emocional, na nossa vida espiritual. Ali o inimigo, ele encontra brechas para te aprisionar, porque você não consegue mais esperar o bem de ninguém. Só que as pessoas não são perfeitas, né? Esperamos, às vezes temos expectativas que não são cumpridas e achamos que as pessoas são resumidas aquele momento ruim ali, né? Mas assim como nós somos humanos, as outras pessoas também são. As outras pessoas também têm os motivos que a encurvam. Imagine duas pessoas encurvadas se encontrando, elas vão se bater, né? Então, acontece essa situação de encurvando a gente. Só que ali era espiritual. As trevas aprisionaram essa mulher todo esse tempo. Só que apesar disso, ela continuava servindo a Deus. E eu imagino ali aquele dia, no sábado. O sábado era um dia que era conhecido não, era regra, né? Ser o dia menos provável de milagres. Então, se ela fosse pensar logicamente, ela falaria assim: eu não vou. Hoje é o dia do ensino, hoje não é dia de receber milagre. E ela poderia ficar em casa, mas ela falou assim: não. Imagina ela falando: não, eu vou para a casa do Senhor, porque ficar em casa não vai adiantar. E eu imagino ali ela se arrumando. Aí as crianças, né, quando eu ensinei semana passada isso para as crianças, ô tia, mas e como que ela foi para a igreja se ela não conseguia ver o caminho? Aí eu tive que inventar algo lá na hora, eu tive que imaginar isso que eu não tinha nem imaginado em casa. Eu falei assim: certamente ela dependia de alguém, ou ela tinha que decorar lá os buracos do chão. Aí as crianças, tá bom. Aí eu imagino, falei isso para as crianças, eu imagino, né? Ela se arrumando, colocando lá a bolsinha dela. E ela saindo de casa. Eu imagino alguém perguntando para ela: você está indo para onde? Para onde você vai? Eu vou para a sinagoga, porque na época era sinagoga. Eu vou para a sinagoga. Mas o que você vai fazer lá? Já tem 18 anos que nada acontece. E hoje nem é dia de milagre. O que você vai fazer lá? Eu vou ouvir a palavra de Deus. Porque mesmo enferma, ela amava a palavra de Deus. Mesmo com dificuldades, ela amava ouvir a palavra de Deus. E hoje pode estar sendo assim com muitos de nós, né? Nós temos muitos problemas, nós temos as situações do dia a dia, mas nós sabemos que ficar em casa, que parar, não vai adiantar, não vai resolver o problema. Aleluia. Até porque nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Mesmo que não fosse o dia do milagre, ela iria à sinagoga. E ela foi.
Chegando lá, eu imagino que ela sentou no último banco, né? Naquela época as mulheres tinham que ficar mais afastadas do centro e Jesus estava lá ensinando a todos. Ela, bom, vou ficar aqui no cantinho, ninguém vai me ver. E antes dela chegar, todo mundo apontava ela na rua. Ela já era conhecida como mulher curvada, já era parte da identidade dela. Não tem quando a gente está na rua a gente fala assim, perto daquela menina de cabelo vermelho. A identidade dela era ali perto da casa da mulher curvada. Ali a mulher curvada, as crianças apontavam a mulher curvada. E ela estava ali, no último banco, né? E naquele dia, Jesus já estava esperando ela chegar. Já tinha uma programação celestial para acontecer um milagre dela, porque Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia que ela não aguentaria mais. Talvez ela não tivesse nem mais forças para orar. E por que também não oraram por ela? Como que não perceberam que o problema daquela mulher era um demônio? Que aquela mulher estava presa, que ela estava numa prisão espiritual? Como que ninguém percebeu? Às vezes ninguém vê, mas Jesus vê. Jesus olha quando ninguém te olha. Ele está olhando. Às vezes você chega aqui e ninguém sabe o que você está passando. Você chega bonita, ninguém sabe que está te curvando. Se é teu chefe que está te curvando, se é uma parcela de alguma coisa que você não conseguiu pagar, está te curvando. Se é um problema familiar que está te encurvando, ninguém sabe. Mas Jesus, Ele vê. Não adianta, você pode sentar lá no último banco, Jesus está vendo. E Jesus, minha filha chegou. Imagina ele falando, minha filha chegou. Eu vou chamar minha filha aqui. Ele poderia curar ali de onde ele estava, só liberar uma palavra. Porque Jesus é assim, basta ele liberar uma palavra que tudo acontece. Mas ele quis chamar ela para o centro. Ele quis chamar ela para onde ele estava. Ele queria dar destaque. Ele queria fazer dela testemunho vivo para a glória dele. E eu imagino, deve ter tido comentários, né? Os comentários. Gente, mas o que essa mulher tem que fazer? E Jesus, por que está chamando essa mulher aqui? O que ele vai fazer? O que será que vai acontecer? E ela mesmo com dificuldade, todo mundo olhando, ela foi. Ela deu aquele passo de fé. E quando é com a gente? E quando a gente sente que a pregação é para nós, o pregador faz o apelo, chama você na frente para fazer uma oração, e você não vai. Você fala, eu não vou me expor. Logo aqui, não vou me expor. Eu já sou... minha família já faz assim comigo, meus vizinhos já fazem assado comigo. Na igreja que teria que ser um local perfeito, vão me apontar, vão falar de mim. Eu não vou. E aí você perde. Não porque aqui na frente seja um local que tenha mais unção e que lá atrás não tem unção. Não, Deus está esperando um passo de fé. Aleluia a Deus. Ele quer um passo de fé. Ele quer que você vá à igreja mesmo estando com problema. Ele quer que você vá à igreja mesmo estando brigada com seu marido. E muitas vezes isso acontecia comigo. Eu brigava com meu marido, mas não vou pro culto não. Vou ter que voltar com você. As pessoas vão perceber. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. E é pior a gente ficar em casa, que a gente fica ali alimentando aquele ódio, falando assim, não, quando chegar eu vou falar. O que eu não deveria ter falado, eu vou falar. E se eu tivesse ido para a igreja, eu teria ouvido uma palavra que quebrantaria o meu coração. Glória a Deus.
Porque às vezes a gente está com orgulho e o que a gente não consegue amolecer sozinho, Deus consegue. Aleluia. Com o toque, com o louvor, com a palavra. Ela foi, a mulher foi. E muitas vezes nós não vamos receber a nossa bênção, nós ficamos com medo do que os irmãos vão falar, do que as pessoas vão falar. Aquela mulher ali, ela não se importava se estavam falando à esquerda, à direita. Ela foi para o milagre dela. Ela foi em direção a Jesus. Eu acho que ela nem sabia o que ia acontecer. Jesus, está escrito que Jesus liberou a palavra. Mulher, você está liberta. Você está liberta da sua prisão, dessa escravidão. Ele liberou a palavra, mas ainda tinha um problema físico, né? Ainda tinha o encurvamento dela. Eu imagino que ela passou muito tempo olhando para o chão, sem esperança, sem olhar olho no olho, sem olhar o sol, sem olhar a beleza das coisas. A única visão que ela tinha era o chão. Era uma mulher rejeitada. Se ela não tivesse marido, era uma mulher que ninguém queria casar com ela. Se tivesse amigos, seriam poucos. Se fosse para a igreja, ela seria olhada como uma mulher que carrega uma maldição e não uma mulher que precisa ser liberta. Então, não era só problema físico, era solidão, era rejeição, era baixa autoestima. 18 anos esperando o milagre. Jesus só liberou uma palavra e libertou ela daquela escravidão. E após Jesus libertar ela, ele quis tocar no corpo dela para endireitar. E Jesus é assim. Aleluia. Jesus, quando ele toca, quando ele chama, ele liberta. Aleluia. Ele endireita, mas só que é no tempo dele. É no tempo dele, não é no nosso tempo. A gente não pode se comparar. A gente pode falar, por que 18 anos, tanto tempo? É no tempo dele. E a história pode ter sido 18 anos, mas a história dessa mulher serve como esperança para várias gerações. Várias gerações conheceram a história da mulher encurvada. Está no livro mais famoso do mundo, está num dos livros mais antigos do mundo, a história dessa mulher. Aleluia. Aleluia. E Deus é assim conosco. Podemos estar sendo encurvados por vários problemas, mas Jesus ainda cura. Jesus ainda nos chama. Jesus ainda nos toca. Jesus, ele ainda faz milagres. O inimigo pensou que com o tempo ela ia desistir. Eu vou colocar essa doença na vida dela. Em uma semana ela não está indo mais para a igreja. Passou uma semana. Em um mês ela desiste. Passou um mês. Em um ano ela já não está mais indo, porque não vai dar. Passou 18 anos e ela ainda adorava. Aleluia. Mesmo com problemas, ela ainda buscava. E ela serve de exemplo até hoje nas nossas vidas. Que devemos deixar os nossos problemas de lado e olhar para a palavra, olhar para Jesus e não olhar para os nossos problemas. E aquele dia não era dia de milagre, era culto de ensino. Não quer dizer que você vai ser curado no dia da vitória, não quer dizer que você vai ser curado no culto de domingo. Você pode ser curado no ensaio. Você pode ser curada limpando a igreja. Você pode ser curada dando, seja bem-vindo para um irmão, uma pessoa que se sente acolhida. Porque às vezes aquela pessoa, ela só está esperando
Às vezes aquela pessoa já passou por várias igrejas e aí ela tem defeito para todas as igrejas que ela vai, porque nós somos humanos. Se pensamos logo na igreja que vão me chamar lá na frente, é um lugar onde deveria ser perfeito, mas é um lugar onde eu estou me frustrando. Seja bem-vindo. Onde tem ser humano, tem frustração, mas onde tem Jesus, tem milagre. Aonde tem Jesus, tem alguém vendo o seu coração. E após o milagre, após Jesus tocar, aqui na palavra está escrito que ela glorificava o Senhor. Ela pulava de alegria. Mas sempre tem umas pessoas negativas, né? O chefe ali da sinagoga, que deveria estar radiante, deveria estar feliz. Ué, mas sábado? Tem 6 dias para ela vir aqui. Durante a semana, curar no sábado não é permitido. Se ele pudesse desfazer aquela cura dele, ele tinha desfeito. E Deus nos mostra que às vezes nós estamos tão apegados, né, à regra para a vida dos outros, mas na nossa vida a gente não olha. Dentro da nossa casa a gente não vê, a gente vê a vida ali da irmã que está no ministério. Aquela irmã ali não podia estar ali não, naquele lugar que ela está ali não. Porque eu estou sabendo de umas coisas aí que acontecem na vida dela, mas na sua vida, o que está acontecendo? Aquela pessoa está fazendo a obra, ela se mostrou disponível. Ela se mostrou disponível a fazer a obra. Se ela sair, você vai ficar no lugar dela? Glória a Deus. E aí o Senhor repreendeu, você falou hipócritas. Hipócritas, se fosse qualquer um de vocês, eu esqueci o nome do animal, peraí. Acho que era boi ou... Boi. Era boi. Se fosse com o seu boi, com sede, amarrado, vocês não soltariam para dar água? E Jesus repreendeu. Aleluia. E sempre tem alguém negativo que fala assim: isso aí não é milagre não. Isso aí aconteceria mesmo se você não tivesse ido para a igreja. Isso aí é coincidência. Sempre tem gente assim. Mas tem um povo que eu acredito que é o povo que está aqui. Tem um povo que glorificou, que viu o milagre que Jesus estava fazendo, que ficou feliz em ver aquela mulher ereta. Porque Jesus tocou, Jesus levantou aquela mulher, ela atingiu a sua altura correta. Ela se tornou um carvalho de justiça. A palavra de Deus diz que somos carvalhos de justiça. O carvalho, ele é ereto, ele é forte. Ele não é uma árvore torta. Deus nos plantou para a sua glória. No Antigo Testamento, muitas coisas foram fabricadas com a acácia. A acácia do deserto ela é uma árvore torta que, por receber muita ação do calor, do vento, ela vai se encortando, ela vai se moldando. Só que várias coisas do tabernáculo foram feitas com a acácia. A Arca da Aliança também foi feita com a acácia. E Jesus, ele é assim, ele pega o menos improvável para fazer a obra que ele quer. Porque a acácia, ela estava disponível. Ela estava disponível para fazer a obra. Então não adianta você falar assim, aquela pessoa ali, ela não deveria estar ali naquele cargo. Mas Deus pega a acácia e ele transforma no que ele quer e reveste de ouro para a sua glória. Ele não pega os perfeitos. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas que querem se consertar. A libertação é para nós que estamos aqui dentro da igreja.
Não, é para você falar assim: eu vou orar pela vida dela. Em nome de Jesus. Jesus vai tirar aquele demônio. Jesus vai fazer um milagre. E eu vou glorificar de pé. Deus, aleluia. Aleluia. E quantas as vezes nos curvamos, Jesus vai lá, endireita e depois caímos. Quantas vezes, mas Ele é o carpinteiro. Ele é o carpinteiro. Caiu, levanta. Aconteceu um problema? Não fica em casa chorando. Vem pro culto. Vem pro ensaio. Vem pra oração. Pode ser o dia do teu milagre. Jesus pode estar aqui te esperando. Vem no apelo quando te chamarem. Quando a pregação for para você, você está sentindo que a pregação é para você. Vem. Jesus está te chamando. Jesus quer te tocar. Jesus quer te curar. Jesus quer te tornar reto. Deus quer te fazer carvalhos de justiça. Deus tem um propósito na sua vida. Ele não errou com você. Ele não errou quando você nasceu. Ele conhece a tua história. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece os teus pontos positivos. Ele não errou com você. Eu gostaria de chamar o louvor aqui para me ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a história da mulher encurvada é uma história de exemplo para nós. A palavra do Senhor, ela é viva. Eu gostaria que vocês levantassem para cantarmos juntos e agradecermos ao Senhor por essa palavra. Que essa palavra fique em nossos corações. Porque o Senhor, quando ninguém vê, Ele vê. Quando ninguém mais chama, Ele chama. Quando ninguém sabe do problema, Ele sabe. Mas Ele vai fazer na hora que Ele quiser. A oração, ela não é moeda de troca. Ela não é palavra de Deus. Ela não é. A oração é agradecimento. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo sol. Obrigada pelo céu. Meu filho não é problema.
falando. E hoje é dia de oportunidade de você renovar a aliança. Quem quer renovar a aliança dessa vez? Tem alguém que vai renovar a aliança? Tem alguém que tem sintomas parecidos com essa mulher e quer ser tocado pelo Senhor nessa noite? A palavra foi liberada. A palavra foi liberada sobre a tua vida. Tem alguém que quer renovar a aliança nessa noite? Não endureça o teu coração. É noite de renovar a aliança com Deus. É noite de renovar a aliança. É noite de você reconhecer: hoje eu preciso ser curado. Aleluia. E o interessante aqui é que é curado no mundo espiritual. Tem alguém para ser curado? A Bíblia diz que Jesus chamou aquela mulher, porque ele viu que naquela mulher tinha o quê? O Espírito. E não era o Espírito de Deus. E muitas das vezes segurando. Isso acontece na nossa vida e às vezes a gente tem dificuldade de discernir. Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus, ele não desiste, não para. Ele sente dor, mas ele está chorando. Ele sente dificuldade, mas ele está de pé. Mas a serva de Deus ministrou que sobre aquela mulher tinha um espírito de Satanás. Por conta disso ela estava encurvada e de repente, aleluia, nessa noite a tua situação é a mesma. Você está encurvado porque você não consegue se submeter, aleluia, à vontade do Senhor. E nessa noite Deus está te chamando. Eu te amo e eu quero fazer aliança com você. Tem alguém que quer fazer aliança nessa noite? Aquela mulher entendeu: hoje é sábado, não poderia haver cura, mas ela foi alcançada. Hoje é culto de adoração. Que é isso, pastor? O Senhor pode curar? Pode. O Senhor pode libertar? Pode. O Senhor pode libertar quem está oprimido? Pode. O Senhor pode fazer um mover na tua vida? Pode. Ele pode abrir os teus olhos espirituais? Pode. Ele pode tirar as escamas? Ele pode. Porque Ele é o Senhor. Ele era o Senhor do sábado. E Ele agora é o Senhor do domingo na tua vida. Só basta você crer. Naquele dia Ele era o Senhor do sábado. Para os homens Ele não poderia curar. Aleluia. Talvez hoje você esteja, como a serva de Deus ministrou, preocupado. O que vão dizer? Eu me humilhar? Eu ir lá na frente? Hoje é dia de Deus fazer aliança com você, porque Ele te ama. Deixa eu te dizer uma coisa: o dia da manhã não pertence a Deus. Se hoje nós não fizermos aliança com o Senhor, amanhã pode ser tarde. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor separou e preparou para você se voltar para Ele. Lavando, queimando, rebacando, queimadas. O Senhor quer te curar hoje. Eu quero orar pela tua vida. O Senhor quer curar a tua vida hoje. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te libertar. Vem, minha filha, vem. Aleluia. O Senhor quer tocar a tua alma hoje.